En el nombre de Dios, Em el nome de Padre, Deus, el Hijo o y el Pai, Espíritu o Santo. Filho e o Espírito Santo. Ante ti nos presentamos, Ante ti nos Todopoderoso Dios, en la apresentamos, alegría de Todo-Poderoso saber que Deus, na tú alegria de dedicas tu saber que tu tiempo, tu dedicas oído teu hacia tempo, tem nosotros. ouvido a nós. Y E eso isso já é motivo de um profundo, profundo agradecimento. saber que Saber que podemos abrir podemos nuestro abrir nosso corazón coração para para expressar expresarte todos os nossos nuestros sentimentos. sentimientos. En Em primer primeiro lugar, lugar, sentimientos sentimentos de de louvor e alabanza y sentimentos de sentimientos de agradecimento por tudo agradecimiento aquilo por que tem toda la nos ayuda que feito el até aqui. Espíritu nos ha brindado, el habernos permitido Haver conocer permitido tu conhecer obra, Sua el que obra nos hayas nos tem llamado, chamado, el que nos que nos guíes, el que guia, nos des la que nos dá fuerza, as forças da que Sua nos des benção, sabiduría de da tu Sua sabedoria, misericordia, da Tua y que nos misericórdia, permitas e nos también permitas também poder poder entregar o coração e entregar servir em Tua el casa, corazón Pai. y servir en tu casa, Padre. Nessa alegria E nessa também alegria conheces o também que conheces o que llevamos levamos paralelo a atravesando isso, las luchas de as nuestra lutas da vida nossa vida. y E muchas de ellas muitas con delas colocam preocupación, preocupação, colocam causan tristeza, tristeza, angustia, dudas. angústias, También esto dúvidas. Também desearíamos isso desejamos colocarlo colocar ante ante ti, Ti, pues está pois, por delante una hora en pois la está cual por adiante deseamos uma hora na qual relacionarnos desejamos contigo y que ese relacionarmos camino contigo, e hacia esse la caminho comunión até a contigo comunhão pueda contigo quedar possa libre. ser Por eso, livre. permite que Por isso, coloquemos permite que todo ante tu coloquemos altar. tudo ante o altar. Queremos lograr Queremos ter comunhão contigo, comunhão comunión com o con el nosso Hijo apóstolo Salvador, maior, comunión entre comunhão entre nosotros en nós, esta nesse orillita lugar e também com os amados que se que se adiantaram no adelantaron caminho. en el camino. Y todos E juntos todos juntos prepararnos. Y prepararmos. Em Padre, especial, Pai, conocer el conheces o motivo de motivo este deste encuentro, de encontro, esta reunión, dessa de este reunião, servicio desse divino de serviço divino de palabra, palavra, para para começar um empezar ano un de año tarefa de tarea, de no ensino, enseñanza en lo no que que es de faz a tua tu obra, obra, para cuidar poder de cuidar dos nuestros nossos pequeños. pequenos. Les llevamos el Nós corazón, levamos nosso queremos coração, darte queremos lo encontrar o mejor de caminho para nosotros. brindar o melhor. Y entonces te E queremos então pedir, queremos te pedir, Pai, danos dê-nos sabiduría, sabedoria. déjanos quedar en Deixa-nos comunión con estar na nuestros estreita comunhão com portadores e padres y portadoras de ministerios, ministério, maestros y professores, autoridades, professoras, junto aos pais, rogándote que todos rogando que juntos todos podamos juntos possamos cobri-los, brindarles lo dar-lhes o mejor, melhor, darles todo tudo aquello aquilo que que o Evangelho el Evangelio ensina. enseña. Permita, Pai, Permite, que Padre, nós que possamos esto lo fazer podamos hacer entregando o nosso coração. entregando nuestro corazón. Permite que tus ángeles Permita que cuiden teus de cada anjos uno cuidem de ellos cada um y así deles. también E assim também abençoe a cada nuestros um dos teus servidores servidores y e servidoras. servidoras. Permite que Permita podamos que possamos nessa esta comunhão viver comunión cada vivir momento em cada alegria. momento en alegría. Y ahora E agora regálanos apresentei uma esta hora, hora uma una palavra que palabra que possa pueda também ajudar-nos na ayudarnos tarefa a que la está tarea que está adiante. por delante. Mira por todo lo que Olhe nos por hemos tudo o que temos dejado, deixado, ampara lo que estamos ampara o que dejando temos para que deixado nos com quiera teus dar anjos e y queira nos dar numa concédenos hora en de tu Hijo paz e de Jesús. alegria. Concédelo en el Concede-o em nombre de tu nome do Hijo teu Jesús. Filho Jesus Cristo. Amén. Amém. Tenemos como Temos como parte parte para para esta esta reunião a reunión palavra que la está em palabra que parte de está João, en parte no de Juan, capítulo el 21, capítulo versículo 15, 21, que del diz: versículo 15 Apacenta hasta meus apacienta cordeiros. mis Até aqui. corderos. Hasta aquí. Muito obrigado.
Amados irmãos, amadas irmãs, queridos colaboradores, também em todo o âmbito do ensino, agradeço profundamente a Deus de estar aqui, de poder compartilhar essa reunião, esperando também que essa palavra de Deus possa ser de ajuda a tudo o que nos toca, a nós, nesse ano que está por adiante, que tem se iniciado. Porém, vamos a começar toda a tarefa que nos toca junto a nossas crianças. E é uma alegria também poder compartilhá-lo aqui, que seja através de uma transmissão, compartilhar a palavra e compartilhar tudo o que nos toca como servos e servas na casa de Deus. E o desejo de coração é que possamos sentir também que esse momento, cordialmente somos bem-vindos na casa de nosso Pai Celestial. E dizia ao querido apóstolo, tive a oportunidade de cruzar algumas palavras por correio eletrônico com o apóstolo maior, por e-mail, e ele também envia as mais carinhosas saudações, amados de coração. Esse canto que tem entoado é algo muito especial, algo muito maravilhoso. Por um lado, porque eu sei como não viva cada um, porém nos transporta ao momento que talvez éramos crianças e perguntamos, talvez, por que não podemos voltar a ter esse coração tão transparente, tão fresco, e não estar cheio de coisa que nos debilita, muitas vezes no cotidiano, daquilo que faz a nossa vida de fé. Nos metem tanto no cotidiano que nós nos debilitamos na vida de fé. E Deus quer que nós voltamos a isso também, que voltamos a ser como seus filhos, porém também que voltamos a ser seus servos, porque nós temos decidido por Ele. E eu quero começar o desenvolvimento aproveitando a oportunidade para agradecer profundamente também toda a oferenda, toda a tarefa, tudo o que implica na tarefa de ensino na casa de Deus. E cada tarefa, assim como realiza os coros, e cada uma das tarefas que se realizam, um profundo agradecimento. Tomo também o coração e a boca dos apóstolos e dos bispos e dos dirigentes para poder transmitir esse agradecimento. E pensar então, tudo que nos toca colaborar com os pequenos é uma coisa muito especial, porque poder colaborar isso com Deus, Deus nos tem chamado e muitas vezes ocorre que a grande preocupação está centrada nos conteúdos que vão fazer o ensino. Porém, quando buscava uma palavra para esta hora, o sentimento que eu tive, os conteúdos nós podemos aprender constantemente, porque também é muito importante que possamos capacitar-nos constantemente no que faz toda a tarefa. Porém, há uma posição de coração que é fundamental para que esses conteúdos realmente possam ser de benção, não só com as crianças, mas também em nós, porque queremos ser benção. Porém, essa benção também queremos viver nós. E tomei esse texto que está centrado no encontro de Cristo com Pedro, quando Cristo tinha ressuscitado. E então, lhe havia tocado a viver aquela negação a Pedro. E Cristo se aproxima sem nenhum tipo de recriminação a Pedro, e simplesmente lhe diz 3 vezes a pergunta: Pedro, tu me ama? Se me ama, e outra vez. E nas 3 vezes, quando Pedro disse que sim, porque ele insistiu cada vez mais, Jesus disse: apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Pastoreia minhas ovelhas. Ele estava dando um envio a Pedro, porém se centrava em algo fundamental, porque em um momento Pedro tinha se equivocado. Porém, Jesus não se pegou na equivocação, senão olhou o que estava no coração de Pedro e perguntou se ele amava ele. E então, antes de dar o envio, primeiro queria saber a posição do seu coração. E aqui estamos associando, então, para poder servir a Deus, temos que estar no primeiro amor. Porque Cristo deu envio a Pedro quando 3 vezes voltou a decidir também que o amava. E estamos falando de amor de sentimento. Não estamos falando de amor de sentimentos, estamos falando de amor de compartilhar, de entregar. E esse é o primeiro ensino que temos que levar no nosso coração. Para servir a Deus, primeiro tem que estar o amor no nosso coração. E podemos tomar essa imagem do pastor com as suas ovelhas. É uma imagem maravilhosa. O pastor alimenta as ovelhas.
O pastor as protege, o pastor cuida, o pastor guia. É sua tarefa poder cuidar. E então nós dizemos, como podemos fazer o paralelo entre o pastor e o irmão entre o colaborador, ou até o pai com as suas crianças? Porque isso também se trata. Porque a tarefa que tem os irmãos e irmãs que se dedicam ao ensino é poder ajudar aos pais na responsabilidade que lhes toca sobre suas crianças. E então queremos ser uma coisa só nesse sentido. E dizemos, bom, como podemos alimentá-los? Nós vamos alimentar com nossos próprios valores. Igual servos, temos valores do Evangelho. Este deveria ser o alimento que nós damos às crianças. O alimento do Evangelho. O ensino dos valores do Evangelho. E eu digo, bem, mas como podemos protegê-los? Porque não estamos somente com eles. Estamos somente no fim de semana, 1 hora, um pouquinho a mais. Como vamos proteger? Orar funciona. Nós nos aproximamos e pedimos a Deus profundamente que nos cuide. E Ele fará. Essa tem que ser a nossa alegria, nossa tranquilidade, que Ele vai cuidar. Porém, nosso coração tem que estar no sentir da oração, por cada um que nos confiaram. E muitas vezes nós vamos nos sentir impotentes, porque tem coisas que queremos mudar na vida dos pequenos, mas não podemos. Porém, aqui, quanto mais nos aproximamos e pedimos a Deus por cada um deles. E também queremos guiar a eles. Mas qual é o melhor guia? É a palavra com as crianças? Sabemos aquilo que temos trabalhado com as crianças que não é a palavra, é o comportamento pleno, porque eles estão olhando cada detalhe da nossa vida. Então nos toca fazer, ou eu diria o exemplo, porque o exemplo para nós é Cristo. Então semos exemplos nas nossas atitudes, nossas palavras, nosso sentir, em cada detalhe que eles, apesar de que nós pensamos que não estão olhando, eles estão olhando, estão observando. Então, nesse sentido, eles são muito inteligentes para observar cada pequeno grande detalhe. Podemos dizer. E finalmente dizemos como cuidamos, como podemos apacentar, como podemos cuidar com amor. E esse amor deve desenrolar-se em nosso coração. Foi derramado em nossos corações através do dom do Espírito Santo. E tem que desenvolver em nós também nos servir. E o servir com amor implica, em primeiro lugar, um velho ditado que diz, não se pode amar o que não se conhece. E então, nós primeiro temos que fazer conhecer a cada um de nossos confiados. E temos que nos vincular a eles. Não tem outra forma de conhecer senão nos vincularmos a eles. E saber o que vivem, o que sentem, o que pensam, para poder vincular-nos a eles. E nesse sentimento, vamos encontrar o caminho de mudar e compreendê-los, de ter empatia por eles. Colocar seus sentimentos em seus pensamentos. Claro, agora eu tentava através do canto decidir, quando eu era criança, como que era. Talvez nós podemos voltar um pouco e entender os sentimentos e os pensamentos de uma criança. Porém, vai ser formoso também para nós poder chegar nesse caminho da empatia, saber o que eles sentem para poder ajudá-los. Porque este é um dos pontos que nos toca na tarefa, ajudar em suas preocupações. Esta é parte do amor. E às vezes a preocupação de uma criança para nós pode ser uma tolice, porém para eles é uma coisa que não passa desapercebida na sua vida. São grandes suas preocupações. E pode parecer para nós coisas pequenas, porém para eles são coisas muito grandes. Então, como fazemos? Porque quando as coisas que as crianças nos transmitem parecem ser tão pequenas, é como estamos fazendo uma posição demasiado alta, então temos que ser humildes, colocarmos na altura deles, entendê-los. E nessa humildade também queremos dar o melhor, para que eles possam sentir e possam contar com a gente. E não queremos indicar que tem algo a fazer, ou uma criança é uma criança e tem que decidir marcar todas as pautas. Porém, vamos recordar quando nós éramos crianças. Se colocavam um chocolate grande assim, e nos diziam, se você comer todo esse chocolate, vai perder algo que você gosta. É uma opção de castigo? Não. A pergunta é, não gostava dessa opção? Agora podemos dizer, olhe,
Vamos olhar o melhor caminho, que é desfrutar o chocolate, porém ter em conta que pode chegar a fazer mal. Nos convidamos, não somos coercitivos com eles, porém começamos a crescer dentro da casa de Deus com esse critério de que devo fazer, não castigar. E isso em seguida está relacionado ao que tem a ver com a nossa vida de fé. E muitos nós temos que lidar com esse sentimento de que Deus não castiga. Deus nos convida para poder segui-lo. Deus nos convida para que possamos decidir, eu quero. Esse é fundamental para que possamos trabalhar o coração dos pequenos. Para mim, a imagem de capa do livro de confirmantes, Eu Também Quero, eu também levo no meu coração, porque eu também quero alcançar a vida eterna, e é isso que queremos colocar em nossas crianças. E para chegar a isso, temos que dedicar tempo a todos, porque não podemos fazer diferença. Deus ama todos. E então temos que dar uma determinada dedicação, não só à preparação que nós temos de ensino, mas também conhecendo a cada um. Sacrificar parte do nosso tempo para dar tempo a cada um. Cada um necessita de tempo. Façamos a experiência, dediquemos a um e ao outro e vamos ver se todas as crianças necessitam de tempo. Então, dediquemos a todos, mas como faço? Pedimos toda a ajuda a Deus. E isso vai exigir o tempo que temos que dedicar a cada um, que vai ser diferente. E então, o amor também vai se desenvolver em nós, a paciência, algo que necessitamos como filhos de Deus. Porém, também necessitamos, como aqueles que colaboram no ensino, paciência para que possamos aprender. Olhem que a paciência tem Deus com nós, nos volta a repetir uma ou outra vez os serviços divinos, nos volta a perdoar uma e outra vez. A mesma paciência temos que ter com as crianças. E pode ser que em algum momento pareça que vamos perder essa paciência. Porém, temos recebido o dom do Espírito Santo. O dom de amor, o dom de poder, o dom de domínio próprio. E seja quando cremos que vamos perder a paz, voltamos a Deus. Porque somos nós aqueles que devem guiar. E isso que nos toca trabalhar em conjunto e em comunhão com nossos irmãos e irmãs. E também junto com os pais. Então Deus nos pede, busquemos sempre o caminho da comunhão. E o caminho da comunhão se opõe ao caminho do conflito, que às vezes se transforma numa confrontação, e não há uma confrontação. Necessitamos transitar o caminho da reconciliação. E isso será com os irmãos, com as irmãs, com os papais. Diante de alguma situação, as crianças também estão observando isso em nós. E esperam que aprendamos a tomar o caminho do perdão e da reconciliação. É dizer que o amor nos chama a poder transitar um caminho que primeiro é bom para nós, porque vamos a crescer como filhos de Deus. E também o caminho no qual Deus nos chama, que possamos apacentar seus cordeiros. Cordeiros porque são mais pequenos. Essa tarefa que nos tem tocado, Deus deseja que possamos servir a nossas crianças com muito amor e que esse amor possa desenvolver em nós. E é uma tarefa que ninguém de nós temos alcançado. Ninguém vai decidir, bom, eu já alcancei. Não, é uma tarefa cotidiana. Assim de coração, meus queridos irmãos e irmãs, eu desejo que o ano de transitar no ensino possa ser para nós um desafio, desfrutar junto a nossas crianças, crescer junto a eles. Semear a semente preciosa. Temos cantado isso no primeiro hino. E essa semeadura, possamos estar junto a eles. Em comunhão com os portadores de ministério, as irmãs também portadoras de ministério, com os pais, e sendo um só sentir, para que possamos realmente cumprir essa tarefa que Jesus tem pedido a Pedro, que tem nosso apóstolo maior, nos tem dado a cada um de nós o envio de poder ser colaborador no ensino. Amém. A alegria de compartilhar com o apóstolo, o bispo e o evangelista que colaboram na área de ensino, e agora eu vou pedir a eles que possam administrar também o seu tempo. Será uma alegria poder escutar aos três. Querido apóstolo, por favor.
Que maravilhosa continuação para que nosso apóstolo de distrito, que nos tem dado até aqui. Em um momento ele disse, Cristo é nosso exemplo. Então, que formoso dar o melhor a Deus nesse ano de ensino, tratando de que, em todo momento, durante todo o ano, nós possamos sentir Pedro. Creio que é isso que nosso apóstolo de distrito nos disse. E se nós sentimos Pedro e nos aproximamos hoje, Jesus, ele nos diz, me amas? Me amas para ensinar com todo o melhor do Espírito Santo? Me amas de tal maneira que possa superar tudo através do amor? E quando esse amor nos guia a cuidar, como disse o apóstolo de distrito, a proteger, a alimentar, a orientar, então estamos fazendo no sentir do Senhor porque amamos a Deus. Então, tudo o que vamos fazer tem que sair do coração. Quando um ama, as coisas não saem dali, saem do coração. E Deus quer escrever o seu Evangelho, seu Espírito em nossos corações, não em outro lugar. E desse lugar de amor, pode haver um âmbito de proteção para nossas crianças, para nossos filhos, de proteção para cada professor, porque o amor também vai estar protegido. Para os pais que se amam a Deus, a responsabilidade não será um esforço, porque amam a Deus. E para os professores, servir e atender será da mesma maneira porque amam a Deus. Então, o que ama está disposto a fazer. Como não vamos cuidar? Como não vamos escutar? Como não vamos proteger? Como não vamos ser humildes com aqueles que amamos? Porque esse nosso amor a Deus se desenvolve através do Espírito Santo e resulta que amamos a nossa tarefa, amamos servir, amamos a palavra, amamos o âmbito no qual, não somente um âmbito de proteção para nossas crianças, mas também para todos nós, porque nos sentimos abrigados debaixo do amor de Deus. Então, nosso apóstolo nos diz que o amor de Deus está derramado em nós. E Ele derramou de tal maneira que os dons do Espírito Santo são muitos. Se eu tenho tolerância, qualquer conflito eu vou superar com a tolerância. Se tenho paciência, qualquer ansiedade eu vou poder superar porque tenho a paciência que me dá o Senhor e o Espírito Santo. Se tenho bondade e benção, como é tempo de fazer o bem, vamos a ter um ano formoso para fazer todos o bem. E se temos paz, vamos poder desfrutar esse evangelho de paz que o Senhor nos deixou aplicar a nossas crianças. Porque o fundamento do ensino, o fundamento de cada aula é ensinar a nossas crianças que sejam Pedro e que amem a Deus. A aula, a história, o desenvolvimento vai estar lindo com a história para uma criança, me compreendem? Porém, o fundamental é que amem a Jesus. Porque se amam a Jesus, eles também vão crescer querendo ser Pedro. E amanhã vão poder abrigar, orientar, amparar e proteger, porque nossa igreja não somente trabalhamos aqui,
mas também nos preparamos para um sacerdócio real, onde queremos servir lá no além. Amém. Sim, amados pais, amados colaboradores, amados servos, o Senhor nessa tarde nos fez um convite para que possamos chegar ao coração de nossas crianças, acompanhá-los, aceitá-los como eles são. Não obrigá-los, senão ensinar que na sua comunidade vão se sentir escutados, amados, cuidados. E o apóstolo distrito usou uma expressão, eu quero. E eu pensei imediatamente como uma afirmação. Isso é o que eu quero. Porque podia ser uma pergunta também. Nós vamos a encontrar com uma afirmação. Eu quero ser uma ajuda para as crianças. Quero que eles possam aprender a ser, como disse o apóstolo, um Pedro dentro da comunidade, que se pode equivocar, porém Deus os ama como eles são. Jesus Cristo não julgou, perguntou se ele o amava. É disso que se trata. Que as crianças encontrem a comunidade, os professores, seus amigos dentro da comunidade, que nesse ano de ensino, que eles possam procurar alguém que é igual a ele, que esperam a Cristo, que louvam a Cristo, que querem aprender, que querem tomar a Jesus Cristo como esse exemplo que nos foi dado, e que nós possamos ser um exemplo. Alguém que quer acompanhar sem impor, mostrar com o nosso exemplo. E aqui é a parte difícil. Porque o Senhor hoje nos tem dito, seja um exemplo com suas obras. É mostrar às crianças não que tem que amar a Deus, como tem que se preparar para a vinda na comunidade, a importância que tem o serviço divino, a importância que tem poder cuidar do livro que foi dado a eles para o ano de ensino, a importância de poder chegar a esse ano de ensino, a importância da hora de ensino. Se nós damos valor como adultos, como pais, como colaboradores, como servos, eles também vão aprender, vão chegar ao seu coração e vão poder acompanhar pela vida toda. Amém. Queridos irmãos e irmãs no Senhor, amados colaboradores dessa formosa hora, nas primeiras palavras de nosso apóstolo de distrito, Senhor, deixa-me ser uma criança, me foi inevitável que desde as horas da manhã, ir aos meus tempos de escola dominical quando eu era criança, e quando muitos daqueles que compartilhamos essa época recordamos, vemos um tempo dourado. Porém, não como um tempo dourado por uma questão do passado, mas porque era também uma questão do presente. E por que um tempo dourado? Porque fomos ensinados com tanto amor que essa impressão foi colocada no nosso coração. Talvez não recordemos de qual a aula ou qual foi o ensino, porém fomos ensinados com muito amor. E quando hoje olhamos para nossos professores, muitos deles também podemos hoje compartilhar, temos esse agradecimento. E aquela velha fórmula, aquela velha receita, como as receitas da avó, que se ensinam com amor, que se aprende com alegria. E então, quando essas crianças podem sentir que me sinto confortável aqui, me sinto feliz quando estou aqui, me ouvem, me tomam em conta, é importante que não seja como algo que, sou escutado. Como aquele que se sente lembrado
Às vezes nós estamos sentando à altura da criança e podemos falar com ele. Porém, é essa simpatia, essa humildade, essa entrega que cada um de nós possa trabalhar, aprofundar, ter, porque, em definitivo, o apóstolo mencionou de forma enumerativa esses 7 pontos. E esse 7 é um número perfeito, e o amor é o vínculo da perfeição, e não porque as coisas são perfeitas, mas sim porque esse amor é perfeito. Tudo está incluído, tudo está contido, e todos podemos formar parte. Ninguém se sente excluído, não renunciamos a ninguém, e todos também podem se sentir compreendidos. Aqui me amam, aqui me sinto bem. Então, quando isso sobra e quando se prolonga o tempo, sempre na casa de Deus terá esse lugar para cada criança, aquele que chega e tenha muitos anos. Amém. Eu sei que é um desafio para cada um de nós poder realizar essa tarefa, porém é um formoso desafio. E o desafio é fazer, tentando, como foi dito, dar melhor. E nós não nos detenemos nos resultados, mas sim damos o melhor, porque é o que Cristo vê. Se Cristo vem, Ele vai ver o melhor que temos dado e Ele colocará a nossa alegria, damos o melhor e os resultados deixamos com o Senhor. E claramente nós enfrentamos dificuldades, desafios, seja a situação social, a situação em cada família, a distância da comunidade, as vivências que tocam em cada lugar. Porém também, como posso ser uma ajuda ali? Também com a oração, rogando pelos pais, rogando por aqueles que cuidam das crianças, e não sendo juízes, mas como ajudantes, porque essa é a nossa tarefa. E então queremos servir a nossas crianças com amor. Que essa possa ser a mensagem que guardamos no nosso coração, que possamos ser uma ajuda também para os pais em cuidar de nossas crianças e servir com amor. E então estaremos orando um pelos outros todo dia, e talvez preparamos uma aula com muito tempo e com muita dedicação, e aquela criança que tinha que vir e não veio, porém, não nos incomoda que não veio, mas façamos e oramos por Deus por ela, pedimos pela sua família e seguimos adiante. Porque o amor está derramado na oferenda que temos feito para dedicar essa hora para essa criança. E então, não nos deixemos que nada nos tire a alegria da tarefa que nos toca. De coração, mais uma vez, de um profundo agradecimento por cada detalhe, por cada minuto, cada segundo, cada oferenda que tem dado na casa de Deus, servindo a nossas crianças, que nosso servir possa ser a cada um deles com muito amor. Amém. Lhes convido, como é um serviço divino de palavra, para que possamos nos unir na oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Todo-Poderoso Deus, voltamos a Ti ao final desta hora. Voltamos a Ti com profundo agradecimento. Permita que a palavra possa entrar em nosso coração e possamos trabalhar no desejo de servir a nossas crianças com amor. Ajudamos a poder fazê-lo, ajudamos a poder chegar adiante com esse desafio, ajuda-nos a poder transitar o caminho também desfrutando da tarefa que Tu nos tem permitido e que Tu nos permite viver em Sua casa. Concede todo o necessário, abençoe a cada um de meus irmãos e irmãs que oferendam, junto aos seres amados, também na sua família, de seu tempo, para poder estar em cada aula junto a nossas crianças. Dá todo o necessário. Pai, permita que possamos ser uma ajuda também em cada lugar. Abençoe a cada lugar, ao matrimônio, aos pais.
Permita que cada lugar possa ser uma pequena Betânia também de amor, de sabedoria, da ensinança a cada uma de nossas crianças. Deixa, Pai, que o amor possa ser o símbolo distintivo. Ausente do espírito de discórdia e de separação, oramos para que possamos chegar em comunhão, pais, servos, professores, todos juntos, trilhar um caminho formoso, de graça para nossas crianças, para que eles possam crescer, guardando seu coração nesse lugar que amam, nesse lugar que eu quero estar. E, pais, sabemos que esse desafio nos toca. Queira dar o melhor. E que esse dar o melhor, Pai, permita que possamos também expressar nosso agradecimento através desse servir. Nesse agradecimento te pedimos que o Senhor abençoe o servir, que abençoe as oferendas, que olhe pela necessidade de cada um de irmãos e irmãs, que coloque a adição e permita seguir desfrutando da tarefa em tua casa. No profundo agradecimento de estar aqui junto a meus irmãos e também o que recebe a transmissão por a palavra, queremos rogar que, seja aqui ou em outros lugares, possamos viver em estreita comunhão, orando uns pelos outros. Em agradecimento dos irmãos e irmãs que se dedicam à tarefa de ensino e pedir, Pai, que o Senhor abençoe sobre eles. Queira dar-nos a tua paz e a tua alegria. Dê-nos a tua sabedoria. Envia logo o seu Filho e permita-nos participar como dignos. Rogamos isto, conceda no amor de teu Filho Jesus Cristo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Podemos pedir um canto do coro? Sim, podem tomar o assento. Maravilhoso, muito obrigado de coração pela sua tarefa. Que Deus os abençoe. Bom, desejo de coração que possam levar também a alegria, as saudações de coração de cada lugar e a cada comunidade. Desejo um ano muito abençoado, de muita alegria de trabalho junto a nossas crianças. Que Deus lhes abençoe e até cada oração. Até sempre, amados.